Quando a gente pensa na casa Lean, a base dela, ela tem uma sustentação, tem os pilares do BIM, e ali no telhadinho é o que a gente precisa entregar para o cliente. O que que dá sustentação para todo o teu processo BIM? Ter um conjunto de ferramentas que você consiga cumprir os seus prazos e terminar os seus projetos. Se você consegue uma ferramenta, seja em OpenBIM, seja em Closed BIM, seja lá o que for, que atenda os requisitos, pode usar. Mas você tem que pensar que você vai precisar usar as ferramentas para elaborar o teu projeto. Então você tem que entender como a ferramenta funciona, para falar de BIM em gestão. Você tem que se interessar pelas pessoas, e isso eu não digo nem que seja soft skill, hard skill, porque isso é ferramenta de trabalho. As pessoas estão ali. Elas não são descartáveis. Não, você tem que ter técnica para lidar com as pessoas. Você tem que saber fazer gestão de mudança. E você precisa de gerenciamento de projeto, porque você não é só gerenciamento de informação. Eu diria que a gestão de informação é até mais fácil. Fazer a gestão de uma plataforma colaborativa, onde as pessoas estão diferentes e ainda preferem, estão acostumadas a trabalhar em silos, separar, é complicado. Então você tem que ter isso, você tem que ter essa experiência, você tem que conhecer essas ferramentas. Fala aí, arquiteto Júlio na área, e começamos mais um AECTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje mais um episódio ilustre agora, estamos fazendo via web aqui, mais um formato novo, com a Márcia, diretamente aí do Rio de Janeiro. Márcia, seja bem-vinda a mais um podcast aí do AECTech. Gente, obrigada pelo convite, eu adoro falar de BIM, adoro falar de trajetória, porque a gente vê as pessoas nas redes, né? E às vezes está acontecendo isso comigo, Júlio. Está sendo curioso. Eu vejo muita gente já copiando. E eu achava que eu não tinha absolutamente nada para copiar. Eu falei, gente, por que copia? Na verdade, não copia, se inspira, Sim. né? E para mim é uma super vitória inspirar esse pessoal, os profissionais do BIM, propriamente dito. Porque a gente lida com profissionais mais jovens. Sim. E como é um mercado, e é muito interessante, porque as pessoas me recebem de braços abertos. De forma geral, eu tenho idade para ser mãe de vocês. Aliás, os meus filhos devem ser mais velhos que vocês, muitos de vocês. E eu fico muito feliz de ser ouvida e de ser uma fonte de inspiração mesmo. Isso não é falsa modéstia, não. Né? Mas quem é Márcia? Eu sou mãe da Carol e do Arthur, uma designer e um mestre em ciências sociais. Ninguém foi para a área técnica. Eu sou casada com o Roque, que é um economista. Sou técnica de edificações. Comecei minha carreira como técnica de edificações e de uma forma muito interessante, né? E às vezes aquelas coisas que às vezes a gente vê a história das pessoas. Eu nasci na periferia do Rio e eu via uma situação que às vezes eu queria mudar aquela situação. E eu não via outro caminho que não fosse através do estudo. Então eu me esforcei, estudando na escola pública e tal, e passei para o Cefet. Aí eu fiz técnico de edificações. Depois eu me casei muito jovem, assim que eu saí do curso. Tive filho jovem, minha filha nasceu quando eu tinha 23 anos. E absolutamente tudo que eu fiz depois que os meus filhos nasceram. Então eu me formei depois que meus filhos nasceram, me aprofundei em alguns estudos depois que meus filhos nasceram. Então eu acho até que esse recado para as meninas é um negócio importante. A gente consegue ser esposa, a gente consegue ser mãe, e a gente consegue ser a profissional que a gente deseja ser. A gente não é obrigado a ter aquele sucesso incrível, a gente não é obrigada, principalmente para as meninas, né? Abrir mão da família, ou também a gente não é obrigado a ter uma carreira maravilhosa se a nossa vocação é ser mãe, né? Perfeito. Então, eu nunca abri isso, tanto agora que eu estou fazendo mestrado agora nessa idade. Então, eu Perfeito. jamais deixei de sonhar. E jamais deixei de tentar fazer as coisas da melhor forma possível, né? E trabalhei em empreiteira, trabalhei em obra durante muitos anos e assim, eu vejo, hoje eu sou diretora de inovação em projetos da Planave. E a gente mudou a Planave, que a Planave é uma empresa de 55 anos de existência, ficava no mesmo lugar, estava no mesmo lugar há 49 anos. Questão de pandemia, a localização ficou ruim, a gente mudou para o centro do Rio de Janeiro, ano passado. Fez um ano, até que esse evento é de comemoração, fez um ano na semana passada. E foi o mesmo ano que eu fui à diretoria. Então, quando a gente estava fazendo obra, arrumando o escritório, esse escritório o andar que a gente alugou, era na mesma rua do emprego que eu fiquei mais tempo e onde eu consegui começar a fazer a faculdade. Olha só. Então, quando eu andava e a gente tinha que atravessar a rua para pegar táxi, Uber, para voltar para o escritório,
Eu vi o escritório que eu trabalhei por 12 anos. E naquela época, eu não tinha recurso, eu não tinha muito apoio, eu só tinha sonhos. E eu fui atrás dos meus sonhos. Eu falei: "Gente", anos depois, onde tô. Então, assim, toda essa caminhada valeu muito a pena. Não, é uma inspiração, assim, só esse Uhum. começo que você falou foi bem profundo, parabéns, acho que pela não só pela essa trajetória, eu recentemente virei pai recentemente, Ah, né, uhum. de menina, então E assim, menina? de menina, e Uhum, assim, vira muita inspiração quando eu escuto as uhum. mulheres também, né, eu só tenho falo que só tem mulher aqui na minha vida, tem muita inspiração, né. Isso é bom. E tem um ponto muito bacana que você falou, eu assisti recentemente o filme recentemente não, é a terceira, Uhum. quarta vez que eu assisto, King e Richard, do Os Pais das Tenistas, né, que é com o Sim. Will Uhum, Smith. Cara, e é muito engraçado, porque assim, hoje eu assisti antes de ser pai, e uhum, agora eu com uma outra visão, eu tô tendo né, um outro mindset, né, quando ele uhum, chega e fala assim: "Eu já tenho um plano para elas, eu já tenho 75 páginas que eu escrevi, e eu formo vencedoras", né, quando vem uma uhum, vizinha querer debater com ele, né. E ele só tem mulher, ele teve acho que uhum. 5, 6 filhas mulheres Ah, ali, eu não assisti esse filme, eu vou assistir. desculpa dar o spoiler aí pra quem tá Não, não, escutando, ótimo, eu não me incomodo com spoiler não. Eu mas Mas tem uma parte, Márcia, que é hum, muito interessante, foi o que você falou no uhum, começo, assim, muitas vezes é entender a profissão ali, né, hum, ele falou assim: "Ó, eu tenho 2 campeãs", porque o cara fala: "Como que você vai ter 2 uhum, Mozart dentro de casa?" Não, ele fala: "Tenho 2, não tenho uma, tenho 2, né. E ele mostra o que é criar uma família vencedora, uma uhum, família que é uma juíza, é uma advogada, é uma uhum, contadora, são tenistas, então assim, ele coloca de uma forma que a vocação dele era ser pai, né. Então ao uhum. contrário de uma vocação de quando a gente fala ser mãe nesse Sim. sentido, né, a Uhum, mãe também ali é uhum, espetacular, né. Só que é muito interessante quando a gente olha isso, porque eu vejo muitos insights, porque a pessoa nasceu na periferia também, uhum. ela teve umas dificuldades, eu não sei como que é a cultura ali mas tem a questão até da época de racismo e tudo mais que ele passou, né, a Aham, família deles passaram, e mostra que assim, infelizmente, no sentido que ainda existe isso, era algo que fortaleceu, né, é. levou para o lado bom, vamos dizer Eu assim, gabarito, as né, assim, barreiras e as aham. dificuldades, né. Eu Então gabarito o conceito quase, porque sou mulher, sou negra, sou obesa, tenho mais de 50 anos, né, então eu gabarito o preconceito. E eu tô tão acostumada a passar por isso, porque as coisas foram acrescentando, né, sim, então você vai ficando e que eu sequer percebia. Eu a questão de ser mulher na engenharia, na minha geração, hoje talvez esteja um pouco mais fácil. Era muito complicado. Amanhã eu vou fazer um painel Mulheres no BIM, do Conainde, legal. e a gente vai falar dessa questão das mulheres, né. E eu vim pensando, construindo isso, porque muito do a gente tem característica pessoal, isso eu falo nas minhas redes, a gente tem a personalidade da gente, que alguma coisa a gente consegue mudar o tempero, o tom. Sim. Então eu já sou uma escorpiana arretada, bem objetiva, bem assertiva, e eu tive que reforçar esses padrões para conseguir ser ouvida. Você na verdade, acho que é um ponto muito importante, você é você, né, porque é muita você não Uhum, precisou emular ou montar algo, né, então essa uhum, sua trajetória, igual você colocou: "Olha, fui fazer faculdade depois, eu fui uhum, correr atrás disso depois", foi bacana que, assim, claro que tudo quem construiu foi você. E tem uma história muito bacana que você contou ali, que é assim: "Ah, eu trabalhei num prédio e depois de 12 anos ou X tempo eu fui para 20 essa anos. outra" Uhum, 20 anos, fui para uhum, essa outra empresa e trabalhei ali. Eu vou te dar um exemplo até, quando eu tinha 15 anos, eu tenho 34 anos, quando eu uhum, tinha 15 anos, meu primeiro emprego foi no call center, aqui perto do centro de São Paulo. E é 2 quadras de onde eu uhum, tô hoje com o meu escritório. Eu nunca pensei uhum, também que eu falava assim, meu sonho ali como uma pessoa mais jovem era: "Nossa, eu vinha para o centro", eu ficava fascinado com o centro, porque eu morava uhum, numa região que não tinha tanta abundância no sentido de como é a vivacidade ali do uhum, centro, né. sim, uhum, E eu falei: "Caramba, gente", eu olhava o Copan, eu olhava ali e falava: "Meu sonho é morar uhum, aqui", olha como que era, né, eu tinha 15, 16 anos, aham, e depois do dobro dessa idade, quando eu vim ter escritório e tudo mais, quando eu fui alugar o espaço aqui, meu pai veio comigo aqui, né, engraçado, só pra compartilhar uhum, isso com você, ele hum, chegou e falou assim: "Eu fui office boy nesse prédio". que barato. É muito engraçado, né. É E muito e e emocionante. detalhe, o porteiro da época, né, Hum. era o mesmo porteiro que atendeu meu pai naquela Gente, época, né. que fantástico. Não, eu fico muito emocionada, porque a gente é o resultado de todo esse conteúdo de vida.
Sim, a trajetória, né, a Uhum. A jornada. trajetória é que é muito importante. E isso vai construindo um pedacinho da gente, a gente tem que sonhar sim. Sim, Até porque a gente que trabalha com tecnologia, né, porque a gente tem uma atividade que a gente usa tecnologia nível hard. sim. A gente precisa visualizar, conseguir alcançar e até não dar limites, porque, você é engenheiro arquiteto, Júlio? Eu sou arquiteto, Hum, tenho até uma especialização em uhum. engenharia, mas eu me considero mais arquiteto que engenheiro. Tá, porque arquiteto é mais criativo, Sim, né, então o engenheiro não. O engenheiro ele vive dentro de um quadrado, é razão o tempo todo, é né. razão o tempo todo, e a gente precisa abstrair disso. Eu estudo e uso o ChatGPT não para fazer texto, eu me recuso a usar o ChatGPT para fazer textos, é uma questão minha. Então aquilo que eu escrevo em LinkedIn, eu estou participando de livros e tal, eu gosto de escrever. Não, e eu tô vendo aí, olha gente, olha essa paisagem dela ali, ó. Ela tem pouco livro. Não, isso é parte. Eu É tenho mais só uma uma parte. estante lá e fora os Kindles, porque eu sou viciada em Kindle. Legal, Eu legal. tenho uma fila, assim, de 50 livros que eu compro e não consegui ler ainda. Ainda tenho isso, porque eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Então, para Perfeito. escrever textos, assim, eu prefiro não usar, não estou entendendo preconceito. Mas eu uso os GPTs para produzir, documentos, para fazer análises. Então eu estudo GPT, eu tenho robôs, eu tenho automações que eu gosto de programar, tá, Ju. Eu programo desde o basic. Dá tempo de contar essa história doida? Claro, não, aqui Eu tem eu tempo falo pra eu tudo. falo assim que o pessoal me respeita, que eu sou da época do DOS. Na verdade, eu sou antes da época do DOS. Meu primeiro computador foi um TK-2000 Color. Caramba, E aí a gente ligava esse TK-2000 na TV colorida, porque não existia monitor. sim, E eu fazia, na empreiteira que eu trabalhava, eu fazia levantamento de quantidades, no setor de orçamento. E eu era muito rápida para levantar quantidades e as pessoas não entendiam. O que que eu fazia? Eu pegava os projetinhos, e aí também não vou me alongar e tentar explicar o que é cópia heliográfica. Levava para casa, e eu tinha um programa, porque a gente fazia esses levantamentos não existia microcomputador nessa época, tá. A gente fazia, só tinha aqueles mainframes, aqueles terminais ligados a um CPD. Então a gente fazia levantamento de quantidades, aí quando a gente pensa no BIM, a gente pode rir, né, sim. numa planilha, que era cópia, era uma reprografia, às vezes xerox, e você tinha exatamente as dimensões para colocar, e fazia os cálculos na calculadora de fita. Agora acabei, entreguei minha idade. Aí, o que que eu fiz? Eu reproduzi essas planilhas em Basic. E esse computador, a gente conseguia conectar um gravador. Você já deve ter visto em museu, um gravador assim compridinho que você colocava a fita cassete. Sim, E aí a gente precisava ajustar a altura do azimuth para ele conseguir ler. não acredito. Então é, então eu tinha programas em Basic, gravado em fita cassete. Eu botava os projetinhos embaixo do braço e levava para casa. E eu usava os meus programas e preenchia as planilhas, não precisava fazer conta e já estava certo. Então eu Ah, fazia super rápido. sim. Né, então, eu nunca dei limite à tecnologia. A tecnologia que passar por mim até hoje, eu uso. Então eu estou fazendo esses estudos no É o GPT. meio, né, Márcia, sempre foi o meio, né. É meio, porque ele me faz mais rápido, me economiza tempo, é muito mais rápido. Aí eu se 75 aí eu estou lá com as minhas os meus GPTs, as coisas. E eu ontem estava explicando para um colega que é mais velho que eu, a Planalto é uma empresa bem tradicional na área dela. Como é que ele usava. E aí ele falou: "Não, mas será que vai fazer?" Eu falei: "Não dá limite. Não pensa que ele não vai conseguir fazer, não pensa com a sua cabeça". Então eu agora, dentro dessa carteira de inovação, eu estou mostrando, eu estou fazendo uma apresentação, na semana que vem ou na outra, eu vou fazer o encontro, para mostrar o que que a gente caminhou com inovação e quais as ferramentas que eles têm à disposição e o que a gente consegue fazer para eles voarem. Porque a gente limita, a gente coloca barreiras, Sim. então a gente tem que tirar essas barreiras, né. Eu fui num evento no CTE, eu lembro até que teve uma palestra sobre a gente estava na industrialização da construção civil. Hum. Muitas vezes eu falo, a gente acha a resposta não é no BIM, não é no meio onde a gente está, a Uhum, gente acha a resposta em lugares que tem a ver um pouquinho com essa energia, mas você pega ideia de uhum, processo, que eu acho que tanto eu quanto você que tem uhum, essa visão de inovação é você ficar olhando, né, o uhum, tempo sim. todo Uhum, você vai no TikTok, você vai no Instagram, você acha em algum uhum, lugar e eu lembro que nessa palestra, eu acho que foi o Ricardo, se eu não me engano, ele mostrou assim, ele falou: "Gente, vamos discutir o que é processo". uhum, Aí ele: "Processo é uma metodologia". Aí ele fala assim:
E o que é tecnologia? É uma metodologia. E o que é tecnologia? Tecnologia é um meio de fazer isso Uhum, de uma maneira mais rápida. Se a gente junta processo com tecnologia, o que que a gente vai fazer então? Vai reduzir ciclos. Então, o nosso vamos dizer assim, a nossa metodologia, o uhum. nosso dia a dia é o quê? Reduzir ciclo. Então, É isso, basicamente é isso, né. Então, é isso. quando ele falou isso, eu falei assim: Uhum, "Cara, essa é a ideia", porque às vezes a pessoa vem uma ideia, ela usa 50 coisas, eu falo: "Mas você uhum. usa 50 coisas e reduzir o ciclo de algo?" Reduzir, então você está no caminho da inovação. Uhum. Senão, não adianta. Se você não trouxer vantagem estratégica, vantagens para o negócio, isso não Vantagem. é inovação, né. Eu faço um monte de tralha, porque está na moda. Na palestra que eu fiz, você assistiu a minha palestra do Bee Forum Conference? Assisti. Uhum. Na verdade foi lá que eu tive o prazer da gente conseguir se conectar. Uhum. Pois é, porque vocês estavam ali, eu falei com vocês todos, mas eu não sabia com quem eu tinha falado. E aí eu brincava: "Você não é todo mundo", né, e a gente tem que entender que em processos de inovação a gente não é todo mundo. O que que é aderente ao meu processo? A minha organização. E quando eu comecei no PMO do Planave, assim, eu fiquei alguns anos numa uma empreiteira, fui trabalhar no primeiro projeto de cobre da Vale, depois eu fui pra Planave, que também estava interagindo nesse processo, estou lá há 21 anos. E pessoal, 21 anos numa empresa, mas eu não fui a única. Eu não fui uma Márcia só em 21 anos. A Planave ela me dá, liberdade, pra eu criar. E eu fico nos lugares onde eu tenho liberdade para criar, né. E não só isso também, né, assim, quando eu falo isso se perdeu um pouco com o tempo, Uhum, mas eu falo assim, quando a gente se conecta, acha um lugar que está uhum, alinhado às aspirações profissionais, aspirações pessoais, uma empresa que uhum, acredita em você, que você tem um crescimento financeiro, eu falo: "Cara, agarra isso", uhum, porque uhum, o mercado ele é muito volátil, então assim, tem muita gente que gostaria de ser a Márcia uhum, ou estar no lugar da Márcia, então eu falo assim, só que não entendem o preço que a Márcia pagou, uhum. né, pra estar ali. Então eu falo que estar numa empresa é um casamento ganha-ganha. Então a empresa apostou em você, você apostou na empresa. E é um casamento mesmo, com É isso. momentos bons e momentos ruins, Exato. inclusive com DRs, né. Sim, Eh, Porque eu entrei na Planave para fazer lá, documentos de contratação para um contrato da Petrobras. A Planave não tinha planejamento. E aí eu comecei a brincar, porque eu vi que o pessoal tinha lá um sistema de apropriação de horas. E eu comecei a cruzar o sistema de apropriação de hora com alguns cronogramas, porque como eu fazia esse conjunto de documentos de contratação por conta da Petrobras, o pessoal: "Ah, precisa fazer um cronograma", eu pegava e fazia. Eu comecei a ver que ia dar problema, falei: "Tem alguma coisa errada aí". E realmente os contratos começaram, aquele contrato em função, até desses desvios, ele começou a não dar resultado. Aí, não, vamos criar o setor de planejamento, chamaram a Márcia para organizar. Isso foi em 2005, tem quase 20 anos. Criamos o setor de planejamento. Chegou num determinado momento, a gente percebeu que tinha que ter uma metodologia de gerenciamento de projeto próprio. Naquela época, a gente falava muito do tradicional ainda, né? Apenas do waterfall, do cascata, clássico, tradicional, o que você queira chamar. E eu estudava, eu já era estudiosa, né? Em relação aquela estante ali da esquerda, metade dela é só livro de gestão e é dobrado, tá? Porque tem os livros na frente, tem livro atrás também. E aí eu comecei a estudar gestão e tal, e PMI, que era o que tinha na época, PMI terceira edição ainda, hoje está na 7ª. E a gente, implantou, contratou uma consultoria, a gente implantou uma metodologia de gerenciamento de projeto. Eu sempre tive um foco nas pessoas, tá, Júlia, porque eu acho que ferramenta técnica, processo você constrói, ferramenta você compra. sim, sim. Quem causa impacto nas coisas são as pessoas. Então, quando a gente implantou a metodologia de gerenciamento de projeto, falei: "Ok, só quem vai implantar não vai ser a consultoria, vai ser eu, porque eu conheço a cultura da empresa. E eu quero que a Perfeito. consultoria, ela faça auditoria do meu processo de implantação". Perfeito, é porque eu concordo plenamente com o que você falou, até Uhum, porque quando a gente faz implantação BIM, muitas vezes eu falo: "Tá, vamos entender assim", porque se você tem um time engajado ou pessoas que estão comprando a briga, eu prefiro mais ser um consultor que está apoiando, uhum, porque eu sei que a taxa de sucesso aumenta muito, porque aí você tem uhum, uma pessoa engajada, que conhece sim. a cultura da Uhum, empresa, eu chego com processo e tecnologia, essa pessoa ela vai fazer depois a gestão de tudo isso, porque você tem uma Ferrari ali na mão, né, exatamente. então Uhum. você tem que ter alguém que faça a É, manutenção disso tudo. mas no início a pessoa vai dirigir aquilo como se fosse um Fusca. Exato, exato. E assim também, né, Márcia, acho que já vem o primeiro insight para quem está Uhum, escutando a gente. Você teve o discernimento também de entender: "Olha, eu uhum, quero uma consultoria me apoiando". Então, porque assim, uhum,
é diferente quando a gente vai para um lugar, é na tentativa e erro, porque tentativa e É, erro você demora desiste. muito. Uhum. Exato, exato. Você demora, desiste. Aí a gente fez isso. Pela questão do meu comportamento, aí quando você vê, aí a Planalva é machista, eu reclamo disso até hoje. Hoje a gente quando eu fui à diretoria, a gente começou a mudar, mas era mesmo. Eles não colocaram o nome de PMO, porque os gerentes podiam ficar chateados. Então a gente era o núcleo de apoio ao gerenciamento e ok, e eu era supervisora. Márcia, traz só para o pessoal o que que é o PMO, porque às vezes o pessoal está Ah, escutando aqui e sim, não é faz um ideia. escritório de projetos, né, é um Project Management Office. Então a gente é um escritório que tem, um setor, digamos assim, que ele vai guardar todas as ferramentas de gerenciamento de projeto. Tem diversos tipos de PMO. Quando a gente fala de projeto, a gente está falando de iniciativas que vão agregar alguma coisa ao processo das organizações, né, mas que tem início e fim determinado. Como O todo é projeto, né. como todo projeto, mas olha a diferença, né, porque quando a gente fala de projeto, por exemplo, vou implantar BIM numa organização, esse é um projeto. Eu preciso das pessoas, eu preciso de investimento, tem início e tem término determinados, né. Sim, Quando a empresa começa a desenvolver projetos em BIM, porque o problema é que tem o projeto do project, que é o empreendimento, e tem o design, que também é projeto. O português ele atrapalha um pouquinho essa questão. Então, o negócio da Planave é desenvolver design, projetos, né? Mas esse é o processo. Quando a gente vai implantar BIM, eu estou falando de projeto no sentido do project, do empreendimento, de uma iniciativa para agregar valor para eu melhorar os processos produtivos. Quando você fala de produção, você está falando de processo, porque você vai sempre repetir. sim, A questão é que o design, embora seja processo produtivo, ele também tem início e fim. Ele também usa pessoas, ele também tem um investimento previsto. Então sim. a gente pode usar as ferramentas de gerenciamento de projeto nesse processo de design. Perfeito, perfeito. Acho que Entendeu já deu uma aula aí para o pessoal que Uhum, está é. escutando. Então, o que que a gente faz? A gente pega as boas práticas de gerenciamento de projetos e traz para o nosso ambiente produtivo. Show. E assim, só para trazer um pouquinho com uma contextualização para quem está escutando, eu fui só ouvir falar o termo PMI, né, Hum, PMBOK, etcétera, sopa de letrinhas que existe aí uhum, no gerenciamento de projeto, quando uhum, eu fui fazer MBA de gestão de projetos, porque até então, na arquitetura e na engenharia, a uhum, gente fala muito de uma parte produtiva, igual você diz, a gente está sim, focado muito no design, muito na uhum, na produção. E aí quando eu fui para a especialização, eu fui entender o que era isso. E detalhe, apliquei muito disso no meu negócio. Então eu falo para todo mundo, o PMI, junto com as suas boas uhum, práticas e o portfólio de projetos e ferramentas, eu fui aplicando com a nossa realidade, um Scrum da vida. E exatamente. e aí eu usei Uhum, depois uma ferramenta, que o pessoal confunde. "Ah, eu uso o Trello, eu uso o ClickUp". Não, eu falo: "Ó, é uma ferramenta, mas eu preciso de processo e metodologia usando naquela ferramenta". Eu lembro que no ClickUp a gente uhum, demorou 3 anos para ele ficar do jeito que ele é sim, hoje. uhum, E muitas vezes a empresa vem aqui e fala: "Júlio, tem como copiar o que você fez e colar na minha empresa?". Eu falo: "Tem como copiar uma cultura e colar numa uhum, empresa?". não vai. Eu falei: "Então vocês vão ser a SPMim, não vão ser a empresa de vocês, né". Uhum, Então eu acho que esse é um ponto bem importante trazer para o pessoal, e uma das coisas, você me corrija se eu estiver enganado, Márcia, tá, mas um dos ativos mais importantes do PMO são os indicadores, sim. né. E aí eu tô Gestão à falando vista, né. não, mas eu tô tentando chegar até aí, indicador. Ah, tá bom, Porque o que vai acontecer? Aí a gente tinha lá o PMO, que não nem sempre é chamado de PMO, mas qual era o grande objetivo? Qual era o meu sonho? E eu estou falando desse sonho em 2010. Foi quando a gente implantou a metodologia, a gente ficou 2008, 2009 desenvolvendo, 2010 ela deu-se como implantada. O que eu queria era ter um painel onde eu tivesse a visão da empresa. Show. Em 2010 a gente não tinha tecnologia para isso. E a gente ainda convive com uma coisa em design. O mercado, ele é muito volátil. Então, às vezes, a gente está com um projetaço, que tem um faturamento que a gente indica, que a gente entende, que a gente consegue prever, e que aí vai dar uma segurança, uma estrutura para você tomar algumas decisões. Às vezes, o mercado entra em crise, como 2016, e os projetos somem.
Eu já sim. passei por algumas crises, a mais longa foi a de 2016. É, porque também a gente gravou num último podcast, eu falei com o meu colega da França também, foi a mesma situação, Uhum, houve muito desemprego naquela uhum, época, né, a baixa de projetos caiu muito, porque também o fluxo geralmente nas empresas é assim, né, ele é uma uhum. onda, né, então Sim. estava vindo numa crescente, uma hora a gente sabia que ia chegar no pico e ia, E né. eu sabia que a engenharia, essa derrocada, ela acontece antes do que na construção, no mercado, Sim, né, e eu conheço pessoas que perguntam: "Como é que está a engenharia?", porque aí a engenharia é o meu fluxo de trabalho amanhã. é um termômetro ali Uhum. para É igual para a indústria, que a indústria ela entende o progresso dela, o movimento pela venda de caixa de papelão. Sabia que interessante. tem esse indicador? Não, não sabia. É, eles vêm pela venda de caixa de papelão. Né. Hoje deve ser menos, porque a gente, tem muita coisa virtual, mas a gente ainda compra muita coisa, né, física, claro. Muita coisa a gente compra no virtual para chegar em casa embalado. Então esse é um termômetro. Então era o que eu queria. Aí o que que eu tinha? Eu tinha um engenheiro de produção que ficava lá trabalhando com ASICS, tal, e não tinha uma forma da gente divulgar isso, então demorava, era um mês todo, às vezes isso com um mês de atraso e tal. E eu perseverei nesse sonho. E ainda tendo que lidar com recursos, às vezes, escassos, né. Então, quando o negócio lá foi morro abaixo, porque reduziu, nós tínhamos, acho que a gente tinha uns 8, 9 andares, cheio de engenharia alocada. Nossa. E aí, em 2018, a gente ficou reduzido a 2 andares e meio. Que já era grande, né, mas assim, é muito dolorido, porque eu É também passei por uma situação dessa, uhum. você vê seus colegas indo embora, né, Não, e aí quem fazia essa análise, cara? Horrível. Essa é a pior situação da minha vida, é de cortar. escolher, né. Escolher, e aí você escolhe como, e aí é difícil você não colocar emocional, quer dizer, assim, é uma fase ruim. E ok, e passamos. Aí no meio disso tudo, eu falei: "Gente", aí, toda essa questão do preconceito, da resistência, de não querer ouvir as verdades, isso dentro da própria equipe, muda a dinâmica. E aí eu me senti muito pressionada e resolvi fazer bolo, porque eu não tenho só habilidade, eu pinto, eu desenho, eu faço bolo. Se alguém tiver com vontade de ver, eu não desfiz do meu perfil. Tá lá, ateliê lugar de bolo, eu tenho marca registrada no Instagram. Fazia bolo de casamento e tal. Aí eu fiz, no dia 7, 8 de março de 2020, uma exposição de noivas, porque eu ia para São Paulo, porque assim, estudar e estudar comigo, né. Eu ia para São Paulo para fazer curso, flor de açúcar, porque eu queria bolo de casamento. Aí eu fui, 7, 8 de março de 2020, eu fiz a minha primeira feira de bolo de noivas. Vocês sabem o que que aconteceu na semana seguinte? O lockdown. Porque até com a redução de contrato, a gente teve uma redução de carga horária. Aí eu aproveitava essa redução de carga horária para fazer outras coisas, ou eu ia ficar choramingando sem saber o que ia fazer da vida. E aí, cara, eu tive que colocar a empresa toda em 3 dias para trabalhar em casa. E a gente Deve ter sido uma loucura, né. uma loucura, porque com as reduções eu também me tornei responsável pelo TI, né. E aí eu com a minha equipe de TI, a gente colocando primeiro na segunda-feira, coloca os mais velhos, aí a gente foi escalonando terça, quarta, na quinta eu consegui voltar para vir para casa. Nossa, até que foi rápido, porque, eh Inacreditável. sabe 2 insights que eu tirei aqui Uhum, rapidamente, é assim, primeiro deles quem passou também eu me formei em 2013 para 2014, uhum, e aí imagina aqueles sonhos, arquiteto, uhum, vou fazer projetos e tudo, aí vem logo a crise na sequência, aham. né. E trabalhei em escritório que fazia projetos para estádio, fez Maracanã, fez outros projetos, Ah, então e aí quando acabou, passou foi. 2016, já não tinha. Foi complexo. Então, assim, Uhum, mas de toda forma, assim como você foi para o lado de fazer bolo, na época eu comecei a ministrar muito curso também. Então, uhum, eu digo assim para todo mundo, né, para todo mundo que vai estar escutando esse podcast, eu falo assim: "Pessoal, a gente cresce em 2 situações, né, a primeira delas, numa adversidade uhum, de crise, num momento de sim, dificuldade, uhum, e cresce mesmo. e cresce. E no segundo momento, a gente cresce na concorrência. Então, assim, a crise foi nesse sentido ali, quando foi em 2016, igual você comentou, Uhum, um pouquinho antes da pandemia, até depois que eu fui abrir um negócio, uhum, eu já tinha passado por uma crise. Eu vi o escritório acontecendo, uhum, eu já estava experiente, vamos dizer assim, né? uhum, Já tinha passado uns 4, 5 anos ali, eu já estava com o negócio. Então, quando veio, eu estava mais preparado para quando veio a pandemia, que a gente cresceu na pandemia. sim. Mas era aquilo,
ou iria perecer ou iria crescer, porque Uhum. eu falei: "Eu preciso me adaptar rapidamente". E essa No é o grande esse é o grande insight, é a e foi adaptação. Exato, foi o Uhum. grande insight. E na época, imagina, no meu caso, Márcia, eu estava com, sei lá, 40 matrículas já feitas de alunos para fazer os cursos com a gente, Presencial. presencial, e aí, pum, na outra semana todo mundo Uhum, querendo dinheiro de volta, uhum, querendo isso e aquilo outro. Falei: "Meu, preciso reinventar, preciso reinventar". uhum, Aí a gente foi lá, criou o EAD, criou o sistema, criou aquilo, eles acessavam remoto a uhum, máquina e tudo mais, conseguimos dar aquela respirada. uhum, Mas eu lembro que foi coisa de 6, 7 dias, e foi a uhum. primeira vez na vida e última que eu tomei Rivotril. Então assim, era porque eu falava assim: "Cara, como é que eu vou lidar com toda essa Aham. emoção?". É, porque é muita coisa. É Eram muito decisões, as decisões tinham que ser muito rápidas. E a minha exato. preocupação, qual era? É porque no meio disso tudo a gente engenheiro tem vários engenheiros negacionistas, que não existe o Covid, ainda tinha essas coisas, você ainda tinha Sim, que lidar com isso. Eu tinha muita gente de idade, né, de mais idade, que estava no grupo de risco. Então eu me sentia responsável por aquelas pessoas. Então a gente conseguiu colocar as pessoas em casa. Aí quando a gente consegue colocar as pessoas em casa, o pessoal não podia investir em construção, foi investir em estudo de projeto. Aí a carteira começou a aumentar. E eu também não tinha bolo grande para fazer, então o meu negócio, aquilo que eu estava prevendo, não adiantava fazer bolo pequeno, porque tinha gente que vivia daquele bolinho. Eu tinha salário. Aí eu descontinuei o bolo e foquei na engenharia. E a gente em 2013, porque como eu controlo o portfólio e tal, 2013, 2014, eu falei: "Gente, o mercado vai mudar", porque a gente da engenharia já percebia que ia ter um problema. A gente já esperava também, né, não era sustentável aquele volume de projetos. E a gente comprava, né, hoje a Planave tem 250 licenças perpétuas de AutoCAD, por exemplo. Nessa época você comprava a Sim, até ferramenta, 2016 mais ou até menos, né. 2016. A gente não era o SAS. E a Autodesk, quando comprou o Revit, ela fez uma promoção. Era mais barato você comprar o Revit que vinha com AutoCAD, do que comprar o AutoCAD. Então eu Sim, tinha sim. um monte de Revit na empresa. Aí e eu ainda tinha equipe, porque a gente demorou um pouco, pra desmobilizar, na expectativa de chegar novos projetos. Falei: "Vou pegar isso aqui", já tinha treinamento online, a equipe fez treinamento online do Revit, que na época era Revit. A gente contratou um consultor que foi para dentro de casa e ensinou a construir família, e a gente começou com o processo de Revit. E até em 2014, eu dei uma palestra no Autodesk University Brasil, porque existia, Ah, saudades. uhum, sobre Revit, mas eu falei da gestão no Revit, Sim. de como as pessoas poderiam ser treinadas e blá, 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 blá. Ok. Então, como a gente estava em trabalho remoto, a gente meio que descontinuou, porque, né, a Planaf ela trabalha com, principalmente infraestrutura portuária, projetos industriais e tal, mas na crise o que não tinha era projeto industrial. Os escândalos, Lava Jato da vida e tal, então não tinha. A gente desmobilizou parte da equipe do BIM, do Revit. Como trabalho remoto, isso facilitou. E eu consegui, controlar as objeções, porque tinha um pessoal da velha guarda, repara que eu não me incluo na velha guarda, tinha um pessoal da velha guarda que tinha objeção e resistência. Sim. Como as equipes estavam distantes, eu consegui colocar fermento no BIM, na Planalto, já com uma visão de BIM. Aí já era 2020, já era uma visão de BIM. E a gente começou a pegar grandes projetos, alguns clientes também começaram a enxergar o BIM. Hoje eu te digo que 70% dos meus clientes não veem BIM, tá? Não conhecem o BIM, né? E não conhecem mesmo, ou então discordam do processo, porque não conhecem, né? Mas, ô Márcia, mas também tem 2 pontos aí que eu queria levantar. Uhum, O primeiro deles é assim, o cliente ele contrata BIM? Não, eu falo, o cliente contrata projetos. uhum, Então, aí eu uhum, falo, é a empresa que tem que uhum. saber como ela vende o projeto dela, seja CAD, BIM, à mão, né, seja o que for, O que que a né. gente faz hoje? O cliente, muitos projetos, eles são desenvolvidos em BIM, o cliente recebe 2D dele. Com as simplificações que eu posso fazer, porque eu tenho um budget, eu tenho um orçamento. Sim, você não vai querer diminuir você vai querer ter muita produção, se você entregar em menos Uhum. tempo já é um lucro para É, você, o seu HH tá mais alto. eu invisto em processo. Hoje, as disciplinas onde eu tenho um processo, porque também isso não é linear. Cada disciplina, ela está num estágio de maturidade. Para mim, isso zero problema. As disciplinas que eu tenho uma maturidade maior são as minhas disciplinas de maior rentabilidade.
entendeu? Então essas, direto todos os projetos em BIM. Uma curiosidade, eu ia até te perguntar, Hum, só que o segundo insight era assim, com relação à Márcia, acho que hum, também por toda a hum, experiência e background que você tem, até pelo tempo de casa, como que foi essa como que foi o time, né, hum, receber essa forma de trabalhar diferente, né? Porque uma coisa é chegar, às vezes eu lá, que é um uhum, consultor, alguém externo, e falar: "Gente, dá para trabalhar dessa forma, uhum. tem uma metodologia, etc, etc". Outra coisa é quando você está dentro de casa, você já deve ter um respeito dentro de casa, até pelo tempo de casa. Eu queria saber um pouquinho, tenho curiosidade de saber um pouquinho com relação a como foi vencer Hum. essas objeções, essas barreiras, né? Olha só, eu sempre apanhei, porque eu sempre falei de acompanhamento e de resultado. Então eu tô acostumada. A objeção é uma coisa que eu tô acostumada a lidar. Primeiro que a louca do BIM, né, porque eles não aguentavam. Quando a gente conseguiu tirar, porque, boa parte da minha equipe de BIM ela é remota, tá, porque eu não tenho limitação geográfica. E aí eu contrato, eu tenho gente pelo Brasil todo trabalhando para mim. Isso é bom, na verdade, né, Uhum, porque é. a única dificuldade que você deve ter é de ter uma padronização, qualidade e, de repente, treinamento, mas eu acho que isso é só Uhum. uma dificuldade, não é uma É, barreira. não, a gente tem que trabalhar a equipe no dia a dia. Então, periodicamente eu faço reuniões, porque eu tenho que alinhar necessidades, conhecimento, porque ainda que o pessoal projete em BIM, desenvolva trabalhos em BIM, nem sempre eles entendem qual a informação que a gente precisa, e o que que a gente está Excelente. falando. Sim, porque é o alinhamento do escopo, né, do stakeholder junto com o que é o produto Uhum. que tem que ser entregue, né. Não, cara, é mais básico do que isso. É de não entender por que um determinado parâmetro, porque eu achava óbvio, né. Objetivo de uma empresa de engenharia, depois eu volto para o meu painel, tá, de controle. O objetivo da empresa de engenharia hoje, o que que a gente precisa entregar? Eu preciso saber o que que tem ali naquele terreno, trabalho muito com brownfield, com projetos que já têm alguma coisa construída e a gente vai precisar fazer uma adequação. Então eu tenho que saber fazer análise daquilo que está construído já, eu tenho que fazer uma análise mínima de interferência, e isso a gente consegue só com 3D, não precisa nem muito além. E eu tenho que produzir uma planilha de quantidades para o proprietário licitar de forma adequada a obra. Então, eu trabalho, meu projeto é desenvolvido para isso. E para que esses usos e essas entregas elas sejam rápidas. A gente fala muito de IFC, agora eu estou lá estudando IFC 4.3 para infraestrutura, porque eu faço muitos projetos de infraestrutura e a infraestrutura a gente está engatinhando, né? Assim, tudo que a gente vê é para edificações, ainda não é para infraestrutura, Sim. né. O 4.3 ele está melhor para isso, ele te dá outras possibilidades. Hoje eu até coloquei, que ontem foi interessante, que eu participei à tarde da reunião do Business Market, que eu estou no grupo de marketing, porque tecnicamente eu até modelo, mas cara, modelo para poder fazer planejamento, só isso, não opera a ferramenta. E de manhã eu estava com uma equipe lá explicando minha visão de 4.3, por que que eles precisam, o que que a gente precisa, o que que a gente precisa detalhar, qual vai atender, para a nossa produção de quantitativos. Eu tenho parte da equipe no escritório, eu tenho remoto. Quando o pessoal tinha objeção, e a objeção era grande, porque se você não souber o que que é, e engenheiro, como eu falei, ele imita a mentalidade e as entregas, não adiantava eu explicar, eu tinha que mostrar. Quando a gente se afastou, as equipes, né, se afastaram, eu comecei a trabalhar com outras equipes, para o BIM. E tinha muita gente que não via, não sabia. Teve um dia que eu fiz uma reunião, porque eu queria explicar o porquê a gente precisava colocar os atributos, os parâmetros, as informações corretas do modelo para fazer um 4D, e aí eu peguei e juntei o pessoal que não era de BIM. Quando o pessoal falou: "Mas tem esse monte de gente que eu não conheço", eu tive que segregar para conseguir decolar. Quando eu falo de implantação de BIM, porque também tem a Márcia da Planalto, tem a Márcia da Macedônia Consultoria. Eu falo que é relação aberta, porque num determinado momento, como a gente teve um problema sério com um projeto em BIM, e aí envolvia cliente, consultoria, foi assim, uma série de mal-entendidos, foi uma coisa mal setada, mal planejada, sobra para engenharia, e a Planalto pensou em descontinuar o BIM, eu falei: "Sem o BIM eu não sigo". Mas eu também, a gente não falou dos DRs que a gente tem com a empresa, mas eu também gosto da empresa, tenho boa relação com o CEO e tal.
Aí a gente fez uma combinação, eu reduzi minha carga horária, eu reduzi meu escopo de trabalho e fui fazer BIM, por aí. Quando eu falo de implantação de BIM, eu faço a perguntinha: "Você tem aquele cara que é super eficiente lá no AutoCAD, tem alguns anos de empresa, todo mundo confia nele, ele é uma pessoa de destaque por conta desse conhecimento que ele tem na ferramenta CAD. Você faz o que com ele? Você coloca ele na etapa inicial da implantação ou você deixa para depois?". Aí normalmente os clientes, porque eu gosto de fazer um discovery com a equipe, antes da gente começar a determinar o objetivo da implantação, né, daquele projetinho. Eu sozinha, eu não faço grandes coisas, eu faço pequenas coisas. E aí o pessoal: "Não, coloca na frente, né", porque eu falei: "Ah, ok, você coloca na frente, e se ele não gostar? E se ele não quiser mudar o mindset dele? Se ele achar que ele vai ter perdas, se ele não tiver coragem de mudar e de aprender, ele vai dizer que o mim não serve, que o processo é ruim. Então vamos deixar ele para uma etapa posterior?". Eu tenho uma grande amiga que ela é super independente, sempre foi assim. Conheço há 40 anos quase. 40 não, mas uns 35 sim. Independente, sagaz, rápida, esperta. Ela só anda de táxi, agora é de Uber. Quando a gente vai aprender a dirigir carro, a gente não faz um monte de besteira. Eu aprendi a dirigir carro eu dirijo 40 anos. Não, 40 não, menos, 35. Eu tenho 56 anos. Cuidado com as mulheres que falam a sua idade, porque se elas falam a própria idade, elas podem falar qualquer coisa. Então eu tenho há 35 anos eu dirijo. E quantas vezes me mandaram procurar um tanque de roupa para lavar, porque é desse jeito que os homens ofendem a gente. Acho que isso é ofensa, né, procurar uma louça e tal. Que a gente faz besteira. Se você não tiver coragem de errar, você não aprende uma habilidade nova. Então você não vai aprender a dirigir, por isso que ela não, porque ela é ótima, mas ela não tem coragem de errar. E a gente pode encontrar com um profissional desse. Então, em determinados momentos, a gente não pode olhar com a visão da escassez. Aí eu vou colocar BIM, eu vou mudar o processo, eu vou trazer o GPT, eu vou trazer qualquer coisa, eu vou diminuir a equipe. Não. Ontem eu falei isso para minha equipe. A gente vai aumentar a produtividade de quem já está na equipe. A gente só reduz equipe se a pessoa não tiver coragem de aprender um truque novo. E cachorro velho faz truque novo, assim. Então foi dessa forma que eu tirei a objeção. Porque depois que o negócio funciona, Aí todo mundo já comprou a ideia, né. aí já comprou e todo mundo quer embarcar. Mas você sabe alguns pontos que você trouxe aqui que eu queria compartilhar com o pessoal, que eu acho que é Uhum, bem legal, porque eu também vivencio isso faz uns 10 anos, mais ou menos, né. E assim, quando você diz objeção, a gente tá vendendo ali, né, vendendo uma uhum, ideia, vendendo um conceito, uma metodologia. E aí quando eu também faço essa mesma pergunta que você faz, é legal porque a gente tem uhum. uma mesma Hum, boa prática, sabe o que acredito. tá fazendo. E aí tem uma parte muito importante que quando a gente vai olhar aqueles 3 pilares de pessoas, Uhum, tecnologia e processo, eu gosto muito de analisar as pessoas no primeiro bloco, e eu criei uma metodologia na análise de pessoas, no sentido uhum, assim, será que essas pessoas, têm os valores alinhados com uhum, essa nova empresa que você quer ter? Porque isso vai mudar a empresa, né, uhum, vai mudar a forma de pensar. E muitas empresas, aí eu chego e pergunto para o dono do negócio: "O que que você pretende com essa máquina? O que que você quer fazer uhum, com isso que quando isso estiver implantado, né? Você quer só resolver um problema agora ou de fato você quer que as pessoas mudem isso? uhum, Vocês querem investir nessas pessoas?". E aí a gente já se deparou muitas vezes com essa pessoa que você uhum, comentou, né, de se já trazer antes e depois. E tem uma frase que eu aprendi com um outro mentor, que é o Marcelo, ele fala assim: "Cara, às vezes a gente promove um competente para mais alta incompetência dele". exatamente. Então a E gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas, né, engenharia, isso é muito comum. E aí você perde um excelente técnico e ganha um gerente medíocre. exato, Porque na exato. engenharia, você ser promovido a gerente é sinal de status. Exato. E aí é aquilo que aconteceu, muitas vezes a gente foi aprendendo com muitas implantações, teve Uhum, implantação em empresa que era uma empresa muito grande, a gente estava dando treinamento para 40 pessoas, que eu falei assim, ela: "Não, vamos fazer 3 grupos grandes e treina todo mundo". Aí eu fiz a entrevista antes com todo mundo. Eu falei: "Não, vamos escolher aqueles que vocês acreditam que vão lutar uhum, por essa causa, vão ser o dono da aí, causa", uhum, né. E não teria um BIM manager, uma uhum, figura de uma pessoa, mas teria uma figura de um time. E aí, eles já tinham tentado implantar BIM 2 vezes nessa empresa, e aí quando eu fui nessa uhum, terceira, que eles já tinham sofrido, então fica mais fácil, uhum, porque já tá dolorido, né, aham, então sim. aí eles falaram: "Qual é a sua opinião, Júlio?". Eu falei: "Ó, vamos fazer o seguinte, me passa a lista desses 40, escolhe 5 pessoas aí
que vocês acreditam que vão Uhum. ser os defensores, né? A gente brincava, os vingadores aí Foi dessa. os Vingadores é ótimo, é. Aí eles escolheram lá os Uhum, 5 e eu fomentei, fomentei, fomentei. uhum, Quando a gente foi para uma segunda leva, isso já tinha demorado o quê? Uns 2, 3 meses, uhum, Márcia. Eu falei: "Escolhe os próximos uhum, 5 e esses daqui vão ser os líderes, vão ajudar nessas próximas uhum, equipes". Batata, em 2 anos, demorou 2 anos para uma equipe de uhum. projetos, Isso tinha aí. virado toda a chave. Aí essa empresa, depois de um tempo, teve que fazer o desligamento de quase 20 a Uhum, 30% dos colaboradores, porque não estava adaptada para essa nova empresa que eles estavam entendi. transformando. Uhum, E aí foi legal porque, assim, de uma certa forma, até essas pessoas que não estavam comprando a briga, não acreditavam, a gente não colocou ela no começo do processo, uhum. porque eu ia criar muitas pessoas que iam empacar o processo de inovação dentro da Exatamente. empresa, né. Então Uhum, foi eu simpatizo isso que você uhum. comentou, porque a gente tem que lutar quem são as pessoas escolher as pessoas que vão lutar pela causa, né. É porque, senão, como o processo é colaborativo, aí aquela máxima, né, a corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Todo mundo fala isso, mas é uma grande Sim, verdade, né. Então a gente tem que observar isso. Então aí, ok, aí passamos a pandemia e eu precisava de índices, porque quando a gente teve a crise, eu tive que desmobilizar a estrutura que eu tinha, né. E eu tenho, culturalmente, um problema na empresa que eles só, algumas coisas colam e outras não colam. E para a gente ter, índices, né, os KPIs da gente, a gente precisa ter uma um conjunto de informações consistente. sim, Se eu não consigo produzir isso, babou. Então eu tentei sistema, tentei processo, as ferramentas comerciais e tal, e realmente nada funcionava, e o pessoal reclamava de ter que preencher, o pessoal reclamava de não sei o quê, reclamava. Aí eu resolvi simplificar. E aí vem umas coisas assim, né, porque a Planagem não é gigante, eu tenho, sei lá, 200 colaboradores. Isso no geral, né, então em projeto deve ter ali uns 150, então não é muita coisa, eu não trabalho com uma massa de dados muito grande. Eu falei: "Vamos mudar". Para o cliente, eu tenho que sempre acompanhar avanço físico e avanço financeiro. Então a gente já tem um conjunto de processos que a gente consegue fazer isso adequadamente. E eu que precisava de índices do negócio. E aí eu nunca perdi de vista o meu sonho de ter um painel, né. sim. E hoje a gente tem as ferramentas low code, a gente tem ferramentas acessíveis de análise de dados. E aí eu peguei, o que que eu faço? Eu vou estudar. E eu estava nessa etapa também, meio casamento aberto, né, relacionamento aberto lá com a Planagem, e era uma questão que eu trabalho com 3 coisas, tenho 3 áreas de interesse: gerenciamento de projeto, engenharia de custos e o BIM. Na engenharia de custos eu faço CAPEX como consultoria. CAPEX, normalmente de projeto de capital, então são valores, assim, mais altos e tal, e eu tenho um processo para fazer isso. E dentro desse processo, eu inserindo análise de dados, eu faço isso mais rápido. E eu levei essa questão da análise de dados para o meu report lá grandão. Eu não gosto de gráfico não, tá. Power BI eu só mostro para dados sensíveis, eu gosto de lidar, de ver a informação. Cada um enxerga as coisas melhor, né, porque às vezes um é mais visual, às vezes o outro é menos visual, é mais analítico, então cada um tem um jeito. E eu peguei e comecei a construir uma base de dados, em Excel, mais simples, mais acessível, e trabalhando com tudo padronizadinho. Hoje, quase um ano depois de começar esse processo, e não tem muito tempo, hoje eu tenho um controle da empresa na minha mão. Então, eu sei exatamente qual é o meu portfólio, qual é o meu custo por disciplina, porque a gente tem todas as disciplinas dentro de casa. Qual é o faturamento para aquela disciplina, como eu tenho Perfeito. que mexer na equipe, qual o resultado por contrato, por gerente, por tudo, no meu dedinho. O meu sonho de portfólio e eu não preciso que ninguém mude o seu processo de trabalho. Você conseguiu adaptar, né, para a realidade da empresa. Porque tem um ponto que eu acho que é muito importante, quando a gente fala de escala de Uhum, hierarquia dentro de atividades dentro de empresa, geralmente tem o lado operacional, tático e uhum, estratégico, né, você está no estratégico. uhum, E aí quando a gente olha o operação, que aí entra as uhum, ferramentas e uhum, tudo mais, aí você vai para o tático, começa a ser parte ferramenta, mas uhum, parte já em pensar em gestão, e aí quando a gente vai para o estratégico, aquela visão de voo de pássaro, uhum, mas que tem que ter o controle na palma da mão. E eu estava falando com os meus sócios agora há pouco, um pouquinho antes da gente fazer o nosso podcast, a gente estava tendo reunião de radar, né, que a hum, gente faz toda semana. uhum, E aí eu estava conversando com um dos meus sócios, falei: "Cara,
as nossas reuniões agora tem que ser em KPI, tem Sim. que ser tudo em gestão à vista. Por quê? Uma coisa é o radar, que é a atividade, né, o verbo, que a Uhum, gente vai fazer, o que a gente tem que fazer. Legal, beleza, o que tem que fazer você vai ver com a equipe lá e você vai desenvolver com a equipe o que tem que fazer. Mas se a gente não olha indicador, eu não sei quanto estou investindo, aí eu não uhum, sei quanto eu estou tendo de ganho, eu não sei se aquilo está dando lucro, prejuízo, uhum, eu não sei o quanto de recurso eu uhum, preciso, qual que é o meu LTV, quanto tempo eu tenho de vida aqui dentro do uhum, escritório. E aí a gente falou: "Tá, legal, então a gente hoje", é que isso se você constrói, é isso que é legal você uhum, contar a sua trajetória, porque é algo que você tem que entender muito bem a empresa, entender os dados que essa empresa uhum, tem capacidade de fornecer, para você montar uma ideia de olhar aquilo como um painel, igual quando você vai para qualquer outro lugar que você tem aquela uhum. gestão à vista, você já sabe se aquilo está sendo bom ou está Sim, sendo ruim para o porque senão negócio. como é que você, vai tomar qualquer decisão estratégica, se não tem informação? Aí vai ser no feeling, no "eu Ah, acho", esquece, né. esquece. Isso não funciona. Eh, a gente trabalha com equipe própria. Quando a gente, passa, dessa capacidade de realização, a gente contrata consultor. E aí, como eu falo a verdade, o pessoal às vezes tenta pegar um atalho que desvie de mim, né. Também tô acostumada com isso. Sim, sim, isso É. acontece. Eu lembro quando eu trabalhei em construtora era assim, Uhum, viu, Márcia, uhum, qualquer coisa que principalmente quando mexe no bolso, mexe uhum, no bônus, mexe no resultado uhum. final, as pessoas tendem a dar aquela sabonetada, né. Sim, sim. Então aí, por um acaso, eu interferi lá, caiu um e-mail na minha caixa que não era para ter caído, e eu falei: "Gente, não pode contratar consultor externo". E aí eu tive que falar com o líder da disciplina, o gerente do contrato, eu mudei até o processo, porque eu tento não interferir em tudo, porque eu posso ser gargalo, porque afinal de contas eu tiro férias, eu viajo mês de entre outubro e novembro, eu tenho 5 palestras para dar em congresso. Então, fico lá no celular, mas às vezes escapa alguma coisa. Mas às vezes a gente tem que se colocar, porque exatamente, e não tem jeito, a informação ela tem que estar acessível para quem vai fazer alguma coisa com ela. Então, a informação ela tem Perfeito, que estar disponível para quem vai, não adianta eu ter informação, porque às vezes a realidade ela não é boa. Então se eu deixo essa informação à vista para todo mundo, vai causar pânico. concordo. Então a gente tem que ter informação, acionar quem é responsável para ter alguma ação em relação àquilo, para que, a gente não desequilibre a equipe. E esse ponto que você falou é muito delicado e importante, porque isso a gente vai aprendendo com as patadas da vida, porque eu Uhum, lembro quando eu trabalhei como arquiteto num outro escritório, e eu lembro que saiu uma informação para todos, um indicador. E aí todo mundo falou assim: "Cara", todo mundo ficou se olhando assim: "O uhum, que a gente faz com essa informação?", sabe, uhum, aí eu entendi que aquela informação ela não tinha que ser vazada, vamos colocar assim, exato. Uhum, porque aquilo pode gerar um pânico, vamos dizer assim, uhum, sem necessidade. não precisa. É igual eu como dono de empresa, Uhum, eu sei o que está acontecendo. O que eu não posso deixar de acontecer é o básico, as pessoas uhum, receberem seu salário em dia, serem bem tratadas, uhum, isso aí. eu cumprir com elas. O que acontece com as decisões, etcétera, é papel de C-level. Eu já falei, ó, é papel Uhum, de quem é gestor, porque o gestor, ele às vezes tem coisas que eu tenho que saber e os outros não precisam saber. E até no uhum, sentido, até de coisas negativas, quando você uhum, percebe eu vou dar um exemplo, é igual quando você está num feedback de um trabalho, eu tô fazendo um projeto com você, Márcia, e aí o cliente fala: "Preciso dar um feedback". uhum, Geralmente, dificilmente o cliente fala: "Eu vou dar um feedback para te elogiar", né, uhum, dificilmente. difícil. E aí eu falei assim, aí foram convocados todos na reunião da equipe Uhum, de projeto, desde a operação tática, e uhum, eu cheguei pra gestora e falei assim: "Olha, faz o seguinte, deixa só eu, mais o meu sócio e o uhum, coordenador, o resto eu não quero nessa reunião". Por sim. quê? Porque às vezes o cliente vai vir com um feedback que às vezes não pode ser uma Uhum, verdade, e vai desmotivar a equipe. Então uhum, eu tenho que chegar e falar assim: "Não". Aí a gente, no final, lidou com toda a situação, uhum, filtrou a informação e trouxe a informação que fosse necessário para a equipe. É aquele negócio, vou filtrar o que é bom para o processo, para o meu uhum, aprendizado e para o isso aí. crescimento da empresa, Uhum, o que errou aprende, né, para não ter uhum, que ficar isso errando o aí. cliente, Uhum, né, eu vejo que falta muito essa maturidade nas gestões, tá, é, de não, forma geral. e assim, quando a gente traz isso para o nosso processo de inovação, porque a gente está com processo de inovação. O BIM é processo de inovação e vai ser o tempo todo.
O BIM ele vai ser inovação, porque tem sempre alguma coisa nova surgindo, e a tecnologia ela não para de dar possibilidade para a gente vai ter que estar sempre inserindo isso, né. E aí lembra que eu te falei que a gente falava muito do PMI e da abordagem tradicional? Aí, Sim. quando chega lá no aqui mais ou menos em 2011, 2012, a gente começa a falar dos métodos ágeis. Aquilo que a tecnologia usava só, desenvolvimento de software, a gente começou a trazer para a engenharia. E aí a gente tem uma característica, né, a engenharia, para a gente usar métodos ágeis, a gente tem que fazer isso com cuidado. Nós precisamos ser ágeis, né, porque a gente trabalha com desafios de prazo, de recurso e tal. Só que, a gente não pode deixar de fazer as conexões, e a gente tem uma ordem lógica. Se você não produzir um fluxograma de processo, você não consegue fazer a folha de dados de equipamento. Não adianta você tentar fazer a folha de dados do equipamento antes do fluxograma de processo. Você não consegue construir o pilar antes da fundação. Então, algumas coisas a gente precisa estabelecer regras. Então fazer mas tem que ser ágil. Você tem problema de cronograma, você tem problema de um monte de coisa. E aí eu comecei, depois de 2017, 18, a estudar os métodos ágeis, para ver de que forma a gente integrava isso. E hoje eu estou até escrevendo contribuindo com um capítulo do livro falando de métodos tradicionais e os ágeis. E aí teve em torno de 2020, tinha uma briga danada nas redes. O pessoal: "Ah, não, tem que ser ágil é melhor que tradicional", meio uma briga estúpida, besta. Quando parece que é preferência, não é preferência, é necessidade. A gente não tem índices no BIM para fazer determinados planejamentos. A gente não tem massa de dados ainda, até pela própria, mudança que o processo. Então a gente não consegue usar um tradicional sangue puro. Por outro lado, a gente tem compromissos de prazo, tem compromissos de custo, que também não dá para ficar com aquela questão do ágil. As mudanças são bem-vindas ainda que no final do processo. Né? A gente não pode trabalhar com isso, porque a gente muitas das vezes trabalha com contratos a preço global. Então, se muda, tem que ter um processo formal de solicitação de mudança. Eu preciso de mais prazo, preciso de mais dinheiro, preciso de mais recurso. Então, aí eu trouxe essa questão, essa visão, agregada a uma visão de Lean, porque a gente tem que pensar tudo de uma forma muito simplificada, porque a gente trabalha com um volume de informações absurdo, então a gente tem que estar simplificando isso. E hoje eu uso tudo. O que aparecer, o que eu achar que eu estudo e trago uma ferramenta para a gente conseguir desenvolver isso. Então, hoje a forma da gente trabalhar e de gerenciar projeto é outra. Até porque amanhã já tem outra coisa que vai suceder isso tudo, né, que Uhum, vai pegar tudo isso e vai ser uma nova tecnologia, um novo formato. Hoje a tecnologia ela se multiplica de uma forma uhum, muito rápida. sim, Até nós aqui que está sempre gravando podcast de tecnologia, a quantidade de startup que surgiu, a uhum, quantidade de SaaS que surgiu, então uhum, eu falo para todo mundo, você tem que ser o Jonas, né, quando a gente estava conversando nos outros uhum. podcasts, ele fala: "Tem que ser promíscuo com a tecnologia, né, você tem que olhar para ela e, cara, qual que é a próxima onda, né". Então, assim, É, é igual, quem não tá de olho numa IA, cara, não tá vendo a onda que tá vindo aí vai perder a exatamente, vai oportunidade, aí quando perder. chegar a surfar essa onda, o pessoal já tá numa outra Já está em onda. outra. Mas assim, a gente também tem que ter tranquilidade, né. Não dá para a gente embarcar num processo se a gente não tem maturidade para chegar nele. A gente só automatiza, aquilo que tem processo. A gente não consegue automatizar bagunça. Concordo. É igual quando tem cliente que fala: "Ah, eu quero já instalar o plugin para extrair o quantitativo, para entregar com isso". Aí você fala: "Tá, legal, esse é seu Uhum, sonho. Tudo bem, uhum, concordo, tem que ter esse alvo, esse". uhum, Só que eu aplico um conceito chamado círculo do Zorro, que é o conceito de os levels que você cria, uhum, você tem que ter de domínio antes para você partir para um próximo level. E aí eu falei para eles: "Tá, mas você tem hoje como é que você contrata projeto? uhum, Como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo?". "Ah, mas eu tenho isso", então, você uhum, não vai conseguir ter aquilo até você ter isso hoje, uhum. é igual Isso é um idioma, básico. Uhum, como é que você vai se comunicar se você não tem uma estrutura, se você não passou pelo verbo to be antes, como uhum. é que você vai para o present perfect, como é que você vai, Não você consegue. você pode até conseguir entre Uhum. aspas, né, mas Coisa o capenga. resultado como que vai ficar esse resultado, né, vai Uhum. ficar andar de bicicleta de rodinha para É. sempre, né. Uhum. Não. Quando eu faço lá a extração do COSTAD, né, e foi engraçado, esse painel BIM Mulheres sou eu, a Rosângela Castanheira e a Luciana Loures da Vera. E aí a gente conversando, cada uma com um objetivo.
né. A Rosângela está fazendo hoje até mais mentoria, explicando o que que você precisa para um processo de ação de consultativa. Então, ela pega e vê tudo que o pessoal faz, certo ou errado. A Luciana, ela trabalha muito com o cliente final, né, com o proprietário. Eu uso eu evito, se você percebeu, eu evito usar os termos em inglês, porque com as pessoas que eu lido isso causa resistência. Então eu Hã. tive que substituir, porque é um mercado que eu normalmente eu lido, né, é conhecer essas pessoas. Então ela vai trabalhar com os proprietários. Então ela precisa estar atenta a critérios de medição. Eu tenho que produzir uma planilha para o cliente, para ele cotar. Então eu tenho uma forma de fazer diferente. Então cada uma trabalhando de um jeito, porque tem um objetivo. É, porque quando a gente olha o ciclo, aquele Uhum, ciclo do que é um projeto, pré-obra, uhum, obra e pós-obra, cada um tem a sua dor e quer resolver o seu problema. exatamente. E cada uma vai resolvendo, né. E nem todo mundo entende isso. Quando eu dou aula de BIM 5D, que a gente ainda fala BIM 5D nas universidades, nas instituições. Quando eu dou aula, eu não trago eu o pesso os as software houses sempre me ajudam, né. Então eles dispõem o Visos da, versão de estudantil, o Ceobra, o Orça Fácil, o Orça BIM, todo mundo fornece. Mas você acha que eu levo aquele modelo bonitinho, que está tudo organizado? A vida não é assim. A vida não é assim. Mas tem aluno que não gosta, porque eles querem receber, e isso me incomoda muitíssimo, juro. Eles querem fazer, assim, o upload da informação, eles vão sair prontos. Tem É, aluno que não faz ele não sabe junto o que é comigo. Ele não sabe o que é estrutura de dados, né, aquilo que eu sabe o que é isso? Uhum. Isso eu também vou falar como arquiteto, é assim, é o cara que quer o render sem o projeto. Então É. assim, a gente hoje tá essa Uhum, a massa que deu das IAs, da uhum, da da dessa dos cortes que a gente fala de podcast, tudo hoje tá assim, ó, tá uhum. compilado. Isso acabou contaminando o mercado como um todo. É estético. E eu não tenho nada contra o estético. Como eu trabalho com muito projeto conceitual, Mas aí como é que você reduz o prazo de tudo isso e quer ter a olha, mesma é porque você não qualidade? não, é porque você não vai ter, as coisas são diferentes. Você não vai fazer um projeto executivo normalmente, quanto mais detalhado, quanto mais informação o projeto, mais feio ele é. Sim, mas tem uma máxima aí que é bem importante isso que você tá falando. Eu lembro daquele meme que tem o cara desenhando um cavalo, ele coloca lá, Uhum, uma hora desenhando o cavalo quase uhum, perfeito, aí depois o cavalo desenhando em 10 minutos, depois ele coloca desenhando em 1 minuto e uhum. 10 segundos, né, que é uma coisa tosca, É. né. Assim, eu tô usando a mesma tecnologia, Uhum, vamos dizer sim. assim, né, o mesmo processo, mas o tempo muda. Se eu Isso vai quero convencer, vamos lá, a gente está numa prefeitura ou numa empresa privada, e eu preciso convencer ao chefe, ao CEO, ao board of directors, ou ao prefeito, que aquela obra, que aquela construção, que aquele ativo vai ser bom. Eu ainda não estou fazendo o projeto, eu só estou querendo apresentar e convencer. É melhor fazer o modelo burro, que eu chamo carinhosamente de modelo burro, para apresentação. Então a gente consegue fazer um render espetacular, a baixo custo e rápido, porque aquilo ali não é BIM, aquilo é um modelo para apresentação, e é super válido. Depois que a gente conseguiu conquistar o cliente, que a gente vai fazer o projeto, aí a gente começa a fazer BIM e avisa. Esse objetivo não é estético, ele é para fazer uma obra mais barata, melhor, com melhor prazo. Então ele não vai ser bonito. Eu fiz um projeto que eu já devo ter mostrado por aí, 15 quilômetros de infraestrutura urbana linear. E aí eu fiquei muito triste por causa das folhinhas das minhas árvores, que o projeto era lindo. Só que você imagina, tinha meia a gente dividiu em 4 trechos, tinha meia dúzia de praça em cada trecho. Imagina se eu fosse botar folha em tudo quanto era árvore. O modelo não anda, né, embora a gente tenha dividido em trechos, tal. Então, e o cliente falou: "Não, eu não faço questão nenhuma das folhas, eu quero o modelo correto". O que a gente precisa é explicar para o cliente o que que ele vai receber. nós temos essa Uhum, responsabilidade, né. Eu falo assim, todo mundo tá estudando esse podcast, todo mundo que vivencia com BIM ou tecnologia, eu falo assim, o nosso papel é que essa informação seja transmitida de uhum, maneira correta, para que o cliente não contrate errado, porque o uhum. problema é quando ele contrata errado e sai caro, né, aquele Não, famoso aí sai completamente, e ele sai frustrado. Você tem que frustrado. falar, ainda que, a gente não atenda a expectativa do cliente, a gente tem que ser honesto. Eu fiz agora, e aí foi Macedória Consultoria,
eu fiz uma requisição de contratação de elaboração de modelo para um grande centro comercial aqui no Rio. Então, a realidade desse centro comercial é o orçamento, que é fazer em fases. Então, a gente sabe que vai ser aos poucos. Então, é um projeto. Está tudo escritinho. Tem toda a documentação 2D do projeto que foi construído. Está lá, as builds. Então, qual foi a lógica? Até para ganhar tempo e tal, e fazer testes. E a gente precisa mostrar ao pessoal de operação e manutenção que é viável fazer aquilo, vai ajudar eles. Então a gente selecionou algumas casas de máquina para fazer levantamento por nuvem de pontos e fazer aquele projeto. Todo o restante que agora a gente está fazendo, modelando de estruturas de concreto e metálica, a gente vai fazer pela documentação 2D. O que está na moda, o que hoje está, é fazer levantamento por nuvem de pontos de tudo. Só que é um centro comercial. Eu não sei o que está por dentro. Para eles é importante hoje, até para fazer intervenções futuras, ter a estrutura modelada. Porque centro comercial, o restante tudo muda. Depois que a gente tiver isso, fizeram alguns testes, a gente parte para a arquitetura e a gente vai ver qual vai ser a lógica que a gente vai fazer, qual é o processo. Então, o edital está saindo essa semana. Edital, o convite, né? E vai ser desse jeito, modelagem a partir do 2D, com requisitos de formação. Não vou modelar armadura, porque já está construído. Para que modelar armadura? Então tem uma série de coisas. E eu fui conversar, ver se tinha alguém mais para indicar, para fazer. Aí uma pessoa que está muito enganjada em levantamento falou: Mano, mas o não mudou? Que achou um absurdo não fazer nuvem de pontos de tudo. Não mudou o prédio? Eu falei: pilar e viga não saem do lugar. Com certeza vamos ter problema, porque o projeto não vai ser lá, vai ter que fazer uma vistoria ou outra em alguns pontos, sabemos disso. Mas a necessidade é do cliente. Neste momento, é isso. Então a gente vai ter as 2 experiências, porque eu também conheço, eu tenho alguns estudos, algumas histórias de nuvem de pontos para tudo que também não deram certo, né. Então a necessidade é do cliente, é o que ele precisa neste momento. Eu fiz o discovery com eles, vi qual era o objetivo estratégico, e é isso que está saindo. A gente não é obrigado a fazer o que está super na moda, super na crista da onda o tempo todo. A gente pode fazer alguma coisa que se fazia no passado, e a gente não está falando de um passado tão distante, e depois ir melhorando o processo. Não, perfeito, uma mega aula aí para quem gente, acho que tá todo mundo que tá escutando esse podcast tá tendo muito insight agora nesse Uhum, momento. É porque também tem cenários muito diferentes, né, Márcia, por isso que a uhum, gente traz o pessoal do podcast, porque o pessoal que tá no Rio, o pessoal que tá em São uhum, Paulo, o pessoal que tá lá no Nordeste, até fora do Brasil, uhum. muitas vezes a gente tem uma noção muito recortada, né, regional do problema, Exato. né. E aí quando a gente conversa igual eu tive a oportunidade de conhecer você lá no evento, pô, e eu te acompanho no LinkedIn, Uhum. falei: "Pô, a Márcia é super antenada, super conectada", e também acho que a palavra é motivada com o objetivo do BIM no Eu sou Brasil e etc. entusiasta. É, É, entusiasta uhum, também. eu sou entusiasta, mas eu não sou do BIM festivo, e eu não sou do BIM da paixão. BIM festivo, adorei essa Uhum. palavra. E eu não sou do BIM da paixão, porque o que acontece, quando você está apaixonado, você fica cego, e você É, acha que está todo mundo compartilhando daquela realidade. A sim. gente precisa do cliente, do proprietário. A gente precisa, conquistar as pessoas que estão dispostas a pagar pelo processo para ter um produto melhor e um ganho. Tem uma pesquisa do CII, acho que é 2019, 2017, diz que 51, 52%, sou boa com dados diretos não, mas essa é a ordem de grandeza, do esforço das construções a nível mundial, eles são desperdiçados por tempo de espera, por retrabalho, por fluxo de processo inadequado, por falta de recursos. Cara, é muita coisa, isso em projeto de capital. Se a gente pensa que um projeto de capital custa aí 3, 4, 5 bilhões, você vê o esforço, se 30%, 20% foi esforço, vamos dizer, o projeto é 5 bilhões. Aí num projeto de capital, porque é mole o projeto de capital ser 5 bilhões. Boa parte disso aí são equipamentos importados e tal. Digamos que 20% é esforço, é 1 bilhão. 500 milhões você perde com falhas de processo, de design, que você poderia minimizar em muito com o BIM associado às ferramentas de gerenciamento de projeto. AWP, Last Plan System, IPD, porque você está falando de todo mundo. Se você consegue convencer o proprietário que isso é possível, e é isso que a gente tem que trazer para perto da gente. A gente tem os órgãos públicos,
que precisam se adequar, né, por uma questão de transparência, de planejamento, mitigação de risco, com o dinheiro da gente, que é dinheiro de imposto. E você tem os clientes privados. Então, só estão fazendo investimentos, mudando seus processos, porque eles querem ter, objetivos de negócio atingidos, eles querem melhorar os resultados do negócio. Está tudo certo. Então são essas pessoas que a gente tem que trazer, ainda que a gente não faça um bem perfeito, É, ainda que a na na gente na verdade, o objetivo final é, além de satisfazer o desejo do cliente, mas também fazer o bom uso de todos esses recursos, né. Quando a gente uhum, pensa no lado público, né, então sim. assim, como que a gente pode porque você economizando, você constrói mais, né, você consegue ter uma Aham. população melhor, você É. consegue o impacto Uhum. social é muito grande, É né. muito grande. A gente estava fazendo um projeto em algumas cidades aqui da região metropolitana do Rio. E alguém falou: "Não, a gente está precisando aqui de uma informação. Ah, mas nessa cidade tem BIM, então eles devem ter informação". Falei: "Não, espera aí, de Rio de Janeiro", porque o cliente era de fora do Rio. Falei: "Não, de Rio de Janeiro, região metropolitana eu conheço". Essa cidade não tem uma indústria, ela não recebe royalties de petróleo, ela não tem nada, como é que ela vai ter BIM? Porque acho que é a menor cidade com menos recursos da região metropolitana do Rio de Janeiro. Não tem BIM. Acabei que eu conheci o pessoal dessa cidade, porque eu também fico lá, e realmente eles têm um BIM. Eu até escrevi um artigo no LinkedIn falando sobre isso. É um BIM diferentão, não é exatamente o BIM acadêmico. Mas o que que o prefeito fala? Ou faz com BIM ou não faz. Quando ele tinha o projeto básico, colocava em cotação, Sim. ele tinha o orçamento, recebia um desconto de 30% na planilha, era obrigado a contratar essa empresa. Como não tinha um projeto detalhado, a empresa também fazia qualquer coisa, eles iam brigando e dando aditivo, chegava no limite de 25% dos aditivos, a obra estava 50%, parava o contrato, ele tinha que licitar de novo, gastava o dinheiro, ele entregava o equipamento público para a população. Então ele mudou a estratégia dele. O pessoal da prefeitura faz um conceitual, tem uma determinada empresa, não sei se ele faz cotação, não sei como é que desenvolve o projeto, e essa empresa ela dá assistência técnica durante a construção. A partir daí, ele tem entregue tudo. Ah, é uma creche, é uma oficina, são coisas pequenas, ok, mas é aquilo que a cidade pode fazer e ele está entregando. É, ele na verdade fez o papel que a gente estava discutindo aqui agora, Uhum, né, ele viu qual que era a necessidade dele, uhum, o investimento que ele tinha que fazer e, enfim, ele adaptou para o BIM dele. A gente é, brinca que é aquele cada um tem o BIM que merece, né, então é o assim que pode pagar. porque assim, a adaptação, e eu Uhum, posso falar, não discordo não, uhum, porque muitas vezes a gente tem que adaptar o BIM para na verdade, aquilo que eu falo para as empresas, eu falo: "Olha, não é eu não quero fazer você se uhum, adaptar não quero fazer você se adaptar para a tecnologia, vamos ver que a tecnologia como ela se adapta para você, uhum, porque senão você não vai comprar a ideia, você não vai entender, não. depois você faz uma melhoria de todo o processo". De Eu não uhum, eu não tenho essa holística, é, eu não tenho essa qual que é a palavra? Esse ego, uhum. essa coisa de ter que ser perfeito tudo isso, né. Porque senão tem enquanto a pessoa tá planejando perfeito, a gente já tá numa uma quarta Não onda. tem, perfeição não existe. É, A gente fica, né, nessa loucura de que tem que ter tudo. Já reparou que as pessoas que são muito detalhistas e muito perfeccionistas, elas têm dificuldade de entregar? sem dúvidas. Porque ela não tem segurança, que para ela e eu faço mentoria também com alguns profissionais. Eu estou até fazendo rebrand aí da minha mentoria, chamando de outra coisa, porque todo mundo é mentoria, né, ele vira um commodity louco aí de internet. Mas quando eu faço avaliação, primeiro eu faço avaliação do comportamento das pessoas, é comportamental ali com diversas ferramentas. E quando eu vejo que a pessoa é extremamente detalhista, e a gente consegue perceber isso por algumas características de comportamento, eu fico trabalhando nessa necessidade, porque normalmente quem é detalhista tem medo de se expor e é inseguro, né. Então essa insegurança faz com que busque a perfeição, e a perfeição não existe, esquece, não vai conseguir. Então perde-se tempo. Então eu vou trabalhando essas características para a gente entregar. Então, tá ruim, eu só consigo entregar perfeito, eu não vou fazer diferente. Vamos organizar o teu processo em fases, para aí você ter um pouco mais de segurança em cada fase de fazer entregas melhores. É, faz aquele famoso PDCA ali, né, um Uhum, fluxozinho que ele vai aprendendo e vai e vai lá ele escalando. ele tem que ser constante somente, Uhum, né, eu falo, é. não precisa, se possível, ser intenso, mas eu Uhum. coloco que ser constante é mais importante que ser intenso. A consistência é melhor do que a velocidade. Você falou um negócio aí que eu adorei. Você implantou um processo,
implementou numa empresa e levou 2 anos. Como é que eu vejo empresas, dizendo que em 6 meses vai resolver toda uma implementação. Gente, não vai. O BIM ele é progressivo, a maturidade ela vem aos poucos. E não é só o BIM, é qualquer coisa na vida, né. É que quanto mais experiente você vai Uhum, ficando na área, eu acho que você tem muito a contribuir também nesse sentido, é porque, assim, mais formas diferentes, mais uhum, caminhos você viu do que alguém que ainda está começando. uhum, Então, você consegue vender o fator tempo para essa pessoa, uhum, que hoje é a única coisa que não dá para comprar. Então, muitas vezes a pessoa fala: "Ah, por que que eu tenho que contratar uma consultoria? Por que que eu tenho que fazer isso?" Eu falo: "Cara, você quer quanto custa a sua hora? Se seu" uhum, e tem uma coisa que eu uso muito que é: qual é a sua função chave, né? Se a sua função-chave é fazer projeto, é fazer outras coisas, por que que tu tá querendo fazer isso agora? uhum, Contrata um especialista. Depois é importante ter alguém que vai, que nem eu falei, ter o defensor uhum, da causa dentro da empresa. Porque a gente foi visitar uma empresa recentemente, uma grande empresa, e o gestor BIM lá falou assim: "Ó, cara, a gente tem que ter pessoas que lutam pela causa. uhum, É sim. isso". Uhum, Fala assim eu falei pra ele: "Eu concordo, mas eu acho que pode ser isso posterior", porque senão muitas vezes, quando essa pessoa que luta a causa sai da empresa, a gente perde aí as acabou o processo. acabou, você perdeu um general, Uhum, cuida uhum, estava por aquilo. Então, eu sou mais a parte de instalar um processo, a cultura, uhum, e aí sim depois ter alguém que vai cuidar de tudo isso, ser o mantenedor de uhum. tudo dentro da empresa. Você precisa de alguém, da alta direção que defenda, né. Exa Não tem nenhum processo de mudança, mas isso é gestão de mudança, não é com BIM, qualquer outra coisa, né. Se o alta direção não tiver um que patrocine isso, acabou. Aí você não consegue força política, você não consegue prioridade de recurso, prioridade de tempo, aí não vai dar nada certo. Você pega aquele projeto piloto, aquela coisa: "Ah não, a gente vai fazer um projetinho que eu já fiz, vou replicar". Dá certo? Isso não dá certo, cara. Você só vai projeto piloto que vai dar certo é alguma coisa que você precisa fazer. Porque eu tenho prioridade de recurso e consigo ter, estímulo, né, nem que seja pelo tempo, pelo custo, de colocar isso para funcionar. No primeiro momento você não precisa nem ganhar dinheiro, você está sim, aprendendo. sim. Então o resultado nem tão positivo do projeto piloto é resultado do projeto. E por último, eu sempre falo assim, você quer com ou sem emoção? Eu lembro disso até quando eu ia para o pra lá na andar de bug lá em Uhum, Natal. O cara falava: "Quer com ou sem emoção?" Eu quero emoção, cara, eu quero emoção. Porque isso é muito uhum, de perfil também, porque, assim, uhum, se a pessoa ela fala: "Olha, eu conheço a minha empresa, eu conheço as pessoas, uhum, cara, vamos com calma, tá?" uhum, Então você tem que desenhar até o processo sabendo de como uhum, as empresas funcionam. Por isso que é mais sobre seres humanos, igual você falou, essa uhum, pilha aí do seu lado é uhum. mais sobre gestão do que técnica, do que É. ação. Mas o motorista lá do bug de Natal ficou aborrecido comigo, tá. Porque, ele me deixou na porta do hotel e falou: "Não gostei do seu passeio, que você quis sem emoção". Eu falei porque toda vez que eu entro no bug desse do Nordeste, eu falei: "Emoção só da paisagem". Perfeito. Marcia, a gente está chegando no final aqui do Uhum, podcast, assim, queria agradecer imensamente a seu tempo, a sua uhum, disponibilidade, e queria que você deixasse, 2 mensagens para o pessoal. A primeira delas, para quem quiser hoje estar ingressando aí nesse mercado, estar à frente dele, trabalhar com você, estar disponível uhum. num mercado desse e ser destaque, qual seria o seu recado para essas pessoas? Ah, estuda. A gente precisa estudar e precisa ter pé no chão. Saber exatamente, não acreditar em tudo que a gente vê na internet. Tem muita coisa que é produzida na internet para fazer propaganda, eu acho legítimo, porque as pessoas precisam ganhar negócio, mas às vezes são muitas coisas que são apenas para apresentar, não condiz com a realidade do projeto. Então, e antes de se expor demais, tentar trabalhar com alguma coisa real, para ter a aplicação prática daquilo, né. Então a gente precisa estudar e precisa trabalhar de fato com aquele negócio, e não acreditar muito naquilo que a gente vê, porque nem tudo é como parece. Show. Obrigado aí pelas palavras. E por último, assim, só pra gente porque tem sempre alguém que está escutando ali, aí ela se inspirou muito nesse Uhum. podcast, uma parte mais técnica e soft skill, o que que você falaria para ela estudar, já que a gente está falando que um dos recados seria estudar, se ela quisesse ser uma Márcia, qual seria o seu conselho? Gestão. Ferramentas e técnicas a gente vai aprender, tá, então, softwares e tal, a gente usa, aprende. Mas também É é requisito básico hoje, né, a é pessoa requisito básico. Não dá para você, pensar em gestão da informação, se você não souber como é que a ferramenta funciona. É difícil, até porque você vai ter que colocar a informação na cabeça do técnico.
E você vai estar nesse ambiente também, como é que você vai estar num ambiente que você não faz Uhum. nem ideia de É, onde você está, né? quando eu gerenciei um projeto que era elaborado no pacote da Bentley, eu fui aprender ProjectWise, eu fui aprender Open Building, eu fui aprender, né. Ah, modelo nisso? Não. Não sou fluente, mas eu tive que entender para ver como coloca porque o processo de desenvolvimento do projeto é diferente da plataforma Autodesk que eu estou acostumada. Então a gente precisa ter a ferramenta para fazer orçamento. Você precisa entender como funciona a ferramenta. Onde eu vou colocar o atributo para tirar a informação? Como funciona a estrutura do IFC? A gente precisa estudar isso. Precisa ficar louco: "Ah, não, eu vou fazer meu projeto no Blender BIM, agora é Bullseye BIM". Gente, até que você consiga um projeto que seja open source em BIM, para você conseguir fazer grandes coisas, pensa que a gente precisa ter, quando a gente pensa na casa Lean, e eu aplico Lean, eu até consegui colocar agora um artigo no congresso acadêmico, falando de Lean e BIM. Quando a gente pensa na casa Lean, a base dela, ela tem uma sustentação, tem os pilares do BIM, e ali no telhadinho é o que a gente precisa entregar para o cliente. O que que dá sustentação para todo o teu processo BIM? Ter um conjunto de ferramentas que você consiga cumprir os seus prazos e terminar os seus projetos. Se você consegue uma ferramenta, seja em OpenBIM, seja em ClosedBIM, seja lá o que for, que atenda esse requisito, pode usar. Mas você tem que pensar que você vai precisar usar as ferramentas para elaborar o teu projeto. Então você tem que entender como a ferramenta funciona, para falar de BIM em gestão. Você tem que se interessar pelas pessoas, e isso eu não digo nem que seja soft skill, é hard skill, porque isso é tua ferramenta de trabalho. As pessoas estão ali, elas não são descartáveis, não, você tem que ter técnica para lidar com as pessoas, você tem que saber fazer gestão de mudança. E você precisa de gerenciamento de projeto, porque você não é só gerenciamento de informação. Eu diria que gestão de informação é até mais fácil. Fazer a gestão de uma plataforma colaborativa, onde as pessoas estão diferentes e ainda preferem, estão acostumadas a trabalhar em silos separados, é complicado. Então você tem que ter isso, você tem que ter essa experiência, você tem que conhecer essas ferramentas. E não vai em moda, porque muita gente inventa processos, e cria processos, porque a gente precisa viver, e também acho legítimo, mas a gente tem que entender porque tem atrás dos processos. É, eu sou a favor do testar, né, você tem que Uhum, experimentar, que é assim, quem tem que experimentar. Por exemplo, a uhum, gente tentou implantar o Pomodoro, e aí, por exemplo, eu tenho uma questão geracional, tenho uma uhum, questão do processo, da cultura da empresa, uhum, não funcionou, entendeu? Eu falei assim: "Ó", porque ele tinha uma época, um pedaço, algumas pessoas, mas quando eu digo que funciona é porque uhum. todos estão usando. Então não adianta só o Júlio estar usando, aí não quer dizer que Exato. é um processo, se for para uma pessoa não é processo. Não, Então, são todos. mas eu sou a favor da pessoa estar testando, porque, assim, Uhum. uma hora ou outra ela vai achar a identidade dela tecnológica, que eu chamo, né, e aí É, você tem que ela testar vai o se tempo apropriar todo. disso. Você tem que testar o tempo todo. É importante, mas você tem que testar mesmo, você tem que viver aquilo. Porque hoje, como a gente tem essa cultura do influencer, né, a pessoa faz um cursinho de 10 horas e diz que é BIM manager. Cara, não é. Sim. Se você pega o BIM Handbook, ele vai falar que o BIM manager tem que ter 8 anos de experiência. Gente, quem tem 8 anos? O BIM tem 8 anos de vida quase aqui no Brasil, então não vai ter. Não precisa tanto. E se for ainda mais exato, você falou 8 anos, ó, se eu pegar Uhum. 8 vezes, 12 vezes 180, 17.280 horas. Não é o curso de 10 horas de BIM manager que vai fazer um BIM manager. Exato. Nem aquele curso de BIM manager que tem lá com aula De MBA. gravada, de MBA, também não é. Você vai, mas assim, é um é uma partida. Você pega um referencial teórico, para depois você aprofundar a caminhada. É por isso que é importante aí o que você diz ali atrás, é assim, juntar a educação, a parte da Uhum, pessoa estudar, que é importante, uhum, e ela ter a prática junto com o estudo. A gente uhum, acabou de gravar um podcast sobre a importância da especialização, de forma geral, uhum, para a formação do indivíduo, porque muita gente para e aí fica trabalhando. Só que quem disse que aquele time que ela está trabalhando, o uhum, quanto está sendo qual é que é a qualidade desse trabalho, o quanto ela uhum, está evoluindo nesse trabalhos. E de certa forma os MBAs, as pós-graduações, uhum. elas ajudam, né, a trazer o Claro. novo para a Uhum. formação do indivíduo. Então, só Mas que você tem que juntar a fome com a vontade de comer, né. o tempo todo. Então, a gente precisa ser um buscador. A gente precisa ser um buscador para a vida hoje, né, então é lifelong learning. E, antigamente o teu curso de mestrado, você ficava com ele válido ali por 12, 15 anos. E isso é estatística, eu vi isso
num podcast de um gerente de dados há uns 3 ou 4 anos, muito tempo. E ele era o tio dos dados, porque ele tinha 40 e poucos anos. Eu falei: "Gente, eu sou a vovó do Binho, então, né". E isso foi do Project Guru. E ele falando sobre isso, né, sobre a perenidade da educação, que esses cursos, até a própria graduação e o mestrado, você conseguia ficar válido por 12 anos. Hoje em dia, o que você aprende, o teu conhecimento, inclusive universitário, são 2 anos. Se a gente fala de BIM, são 6 meses. A gente não pode parar de estudar, esquece. É, e é muito importante, por isso que eu falo também, eu compactuo com isso que você comentou, porque a gente tem que tomar um cuidado também, porque até então, o que se fazia antes de uma tecnologia que cresce de uma maneira Uhum, exponencial, era muito competitivo, hoje já uhum, não é mais. Então, uhum, as pessoas eu falo assim: "Você pode ser líder no mercado, mas se você não tiver uma cabeça de que você sempre tem que estudar, sempre trabalhar, uhum. sempre pesquisar e sempre ensinar, uma hora ou outra, se você ficar só trabalhar, trabalhar, Não trabalhar, pode. você vai ser passado Uhum. uma hora ou É, outra", né. isso aí. Então O eu ensinar também, ele dá, assim, uma velocidade no teu conhecimento, você tem que estar sempre atualizado. Mas vai ter um processo, eu acredito, aí no futuro muito, não sei como que isso vai estar quando a gente fala de graduação, mestrado, Uhum, doutorado e MBAs, é até uma discussão ali, né, para como que vai ser a reciclagem de tudo isso, né. Porque, por exemplo, hoje a gente dá cursos aqui de ferramentas e tudo mais, e o pessoal vem fazer justamente porque a faculdade, uhum, até um MBA uhum. não vai suprir essa necessidade, até porque tá toda hora inovando, toda hora tá É. então Mas assim, existe conceito não muda. conceito não muda, mas eu acho que vai ter ainda essa necessidade Uhum. bem grande de reciclagem O de todo tempo esse todo, conhecimento, o tempo todo. porque a academia ensina da mesma Uhum, forma há quantos anos, né, ela traz o cara para uma formação, o cara entra para o mercado não competitivo, ele uhum. entra para o mercado de, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Mas ele não pode ficar contar só com essa formação. Ele precisa fazer a formação e acho que esse deveria ser o conceito, né. Por isso que quando eu dou aula de 5D, eu vou dentro do Revit. O que eu domino é o Revit, tá. Eu domino. O que eu consigo dar bem aula é o Revit. Então eu vou para dentro do Revit, abrir família, ver como é que o cara bota fórmula na família, o que que são os parâmetros da família. Esse livro que eu escrevi com o Carlos Dias, que foi para uma universidade, mas que ele fala o que que é um parâmetro mesmo, o que que é um parâmetro compartilhado, o que que é um parâmetro tipo. Você precisa ter esses conceitos. Depois você vai botar no Visos, no Ceobra, no Orçabim, você vai colocar vai fazer o tua rotina em Power Query, como eu faço a minha. Você vai fazer em qualquer coisa, mas você tem conceito. Então eu acho que a gente, nos cursos de pós, e nos cursos de formação de graduação, bater em conceito, porque conceito não muda. O pessoal de mestrado e doutorado vai trazer a visão do futuro, porque a gente precisa disso, né, de estudos aprofundados das ferramentas para a gente usar de forma simples no nosso dia a dia, e a gente tem que ficar fazendo reciclagem o tempo todo. Perfeito. Márcia, obrigado aí pela aula, pelo seu tempo, Uhum, disponibilidade. Pessoal que está escutando esse podcast, não esquece, dá 5 estrelas aí no Spotify, compartilha com um colega uhum. de profissão, esse podcast vai levar ele para o próximo nível. Márcia, mais uma vez aí, obrigado, e espero poder te encontrar de novo aí em outros eventos. Encontraremos, esse ano são muitos. Obrigado, pessoal, até a próxima.